E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui para passar para vocês o conteúdo de matrizes, uma introdução sobre isso, ok? Mas o que é uma matriz? Pensa o seguinte, a gente já viu o tópico de vetores, e os vetores a gente viu que eles são apenas uma direção, eles são unidimensionais, então você tem apenas um índice para indicar uma determinada posição desse seu vetor, como a gente tem na imagem aqui. Então, a primeira posição do nosso vetor é a posição 0, a segunda posição ela é indicada pelo índice 1 e assim por diante. Mas e uma matriz? Eu acho que vocês já viram na matemática que a gente consegue acessar elas pela linha, pela coluna em que o número está. Aqui vai ser alguma coisa parecida com isso. Uma matriz é nada mais que o conjunto de vários vetores. Imagina o seguinte, você tem um vetor aqui, depois você tem um vetor embaixo, um outro vetor embaixo, e assim vai. Cada linha é como se fosse um novo vetor, como a gente tem aqui na imagem. Ó. Então, a primeira linha ali, a gente tem como se fosse um vetor de 3 posições. A segunda linha, a gente tem como se fosse um outro vetor de 3 posições. Só que é tudo junto. Para você poder acessar uma determinada posição, então, por exemplo, eu quero acessar a segunda posição da primeira linha ali. Então, ela está na posição 0 e 1. Eu sempre começo indicando pelo número da linha e depois pelo número da coluna. Como em matrizes e vetores a gente sempre começa com o índice 0, a segunda posição da primeira linha está indicada pelo índice 0 e 1. Como um exemplo que eu acho que vocês já viram, mas não tinham associado ainda, a gente tem uma planilha. Uma planilha nada mais é que uma matriz. Para a gente poder acessar determinado valor, a gente tem que ter uma referência do número da linha e o número da coluna. Por exemplo, se a gente fosse acessar o número menos 17, que está na tela para vocês, a gente precisaria de acessar o número da linha, que é no caso 3, e o número da coluna, que no caso é C. Se eu quisesse, por exemplo, acessar o número 2, eu precisaria de acessar o número da linha, que no caso é 6, e a letra, no caso aqui, da minha coluna, que no caso é G, ok? Então você vai ter sempre essa localização, linha e coluna. Feito isso, você acha um determinado ponto, um determinado valor em uma matriz, uma imagem, por exemplo. Mas como que eu vou declarar uma matriz? Eu vi na teoria, mas como que eu coloco isso na prática? Da seguinte forma, você vai colocar o tipo da sua variável, então int, float, o que a gente já tinha visto, depois você coloca um nome bem parecido com o que a gente tinha visto em vetor, só que a diferença é que a gente tem que indicar a quantidade de linhas que a gente pretende ter nessa matriz e a quantidade de colunas que a gente tem nela. E tudo isso entre colchetes. Eu vou mostrar para vocês aqui nos tipos que a gente tem de matriz. O primeiro caso ali, eu tenho uma matriz do tipo int, então, ou seja, ela só guarda valores do tipo inteiro. O nome dela é matriz e ela possui 6 linhas e 5 colunas. No segundo caso ali, a gente já tem uma matriz do tipo float, que ela também tem 6 linhas e 5 colunas. Por fim, a gente tem uma matriz do tipo char. Essa a gente não costuma utilizar muito, mas é bom vocês terem conhecimento disso. Ela tem 6 linhas e 5 colunas. Eu resolvi aqui trazer mais alguns exemplos para vocês. Então, a gente tem esse primeiro aqui, que é o famoso jogo da cobrinha. Então, note que na tela aí a gente consegue ver alguns quadradinhos nela. A gente pode identificar eles por meio de uma matriz. Ele vai ter um número da linha e um número da coluna. Se eu fosse, por exemplo, identificar para vocês onde estaria essa maçãzinha, ela estaria na posição 7 e 6. Ela estaria na linha 7 e na coluna 6. Também a gente tem um outro exemplo aqui, que seria o jogo do Pac-Man, também bem famoso. Então, eu consigo identificar aí onde estão os elementos. Nesse caso, não parece muito uma matriz, mas sim, a gente consegue identificar por meio de uma matriz. Uma imagem também que você vê no computador, que você tira pelo celular, também é uma matriz. Muito obrigado por você que me acompanhou nessa aula aqui. A próxima aula a gente vai tratar sobre preenchimento de matrizes, operações, acesso às posições. E é isso, pessoal. Muito obrigado, se inscrevam no canal, deixem o seu like e até o próximo vídeo.